associados da ABRAP, diretoria, convidados, meus amigos. Estamos então dando início agora à Assembleia Geral Ordinária da ABRAP. De manhã era um trabalho de grupo, agora é uma Assembleia Geral. Mais uma vez, pedimos a todos, por gentileza, para que desliguem seus aparelhos elétricos, sonoros e especialmente o telefone celular, ou que ele seja colocado no modo silencioso. Nosso evento tem a presença das seguintes personalidades: o Lauro Altomar, que é o presidente da ABRAP, o Renato Atiardi, presidente emérito da entidade, seu primeiro presidente, o Ronaldo Watson Renault, que confirmou presença, está atrasado, deve chegar, né? O Sr. Friedel Niemax, dirigente da R+T South America, R+T South America, o Rafael Augusto, que é o gestor de projetos especiais da Novo Marketing e nosso palestrante de hoje. Para a abertura da Assembleia, passo a palavra ao presidente Lauro Altomar. Lauro. Bom, boa tarde. Boa tarde para quem ainda não dei bom dia, né, que chegou depois. Avaliando pessoalmente a nossa reunião da parte da manhã, eu acho que foi interessante. Ainda não conseguimos parar para analisar, né, os resultados, mas eu percebi que o pessoal participou bastante, foi interessante, percebi todo mundo interessado. Foram assuntos polêmicos, né, muitos deles inconclusivos, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Então esse foi o grande objetivo. E agora, na parte da tarde, especialmente iniciando com a palestra do Rafael, que vai falar sobre coaching. Eu acho que é uma das ferramentas que nós conseguimos usar dentro da empresa, na nossa vida pessoal principalmente, e de repente até aproveitar essa ferramenta para conseguir desenvolver o trabalho dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. E óbvio que todo conhecimento é sempre bem-vindo, e como a gente costuma dizer, né, conhecimento não tem preço, né, tem valor. Então acho que é bem interessante, acho que o assunto vem a calhar, principalmente na situação que anda o mercado, o país, enfim. Então acho que vai ser bem proveitoso e interessante. Referente aos assuntos que nós tratamos na manhã, depois eu vou sentar com o Fagundes com calma, vamos compilar tudo isso, né, tudo que foi dito aqui, tudo que o pessoal escreveu, as observações que eu consegui fazer, que o Fagundes conseguiu anotar, óbvio, né, alguns desejos, como sempre aparece, e nós vamos dar um feedback para vocês de todos os assuntos, de todos os temas, o que cada grupo entendeu, desenvolveu, concluiu, como cada um raciocinou, né, como cada um absorveu a pergunta, que na verdade foram perguntas que os próprios associados fizeram nas nossas últimas reuniões, até mesmo em alguns comentários por telefone com o Fagundes, por e-mail, bate-papo comigo informal, que eu acho que é o mais importante. E volto a dizer, a ABRAP não é uma prestadora de serviço. A ABRAP somos nós todos juntos. Tá? Eu acho que esse é um dos principais... Não, dos principais não, acho que é a principal visão que todo mundo precisa ter. Eu converso com todo mundo, com algumas pessoas informalmente, e eu sinto que a maioria das pessoas tem essa compreensão, mas não tem essa ação. Então acho que a gente precisa se ajudar. Então acho que a parte da manhã foi bem produtiva nesse sentido, e eu gostaria que nós continuássemos nesse ritmo, continuássemos com esse perfil de reunião. É reunião, não é assembleia. A gente não está aqui numa assembleia de condomínio para decidir quem vai na piscina ou não. A gente está falando das nossas empresas, da nossa saúde financeira, da nossa estrutura. Então acho que todos nós precisamos ter essa visão e desenvolver esse trabalho. A ideia de fazer reuniões via videoconferência, legal também, é barato, é rápido, é econômico, é funcional. Não sei se todo mundo tem essa facilidade, mas acho que a gente poderia começar a desenvolver isso. Porque nós da diretoria já fazemos isso semanalmente, quinzenalmente, quando necessário. Porque, obviamente, não está todo mundo em São Paulo, não é tão fácil e ninguém tem tempo. Então a gente se conecta ali via Skype mesmo e 1 hora, 1h30, 2 horas a gente consegue resolver algumas coisas que fazem a gente ganhar tempo. Então essa também é uma ideia legal.
já tinha até conversado isso com o Maurício, ele também achou uma boa ideia, que de repente a gente consegue falar mais, né? A gente consegue se aproximar mais. No telefone a gente fala, mas de repente uma reunião dessa era importante. Ok? Então, mais uma vez, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dica, anota na folha, depois a gente vai pegar, vai compilar tudo isso com o que houve na manhã para a gente desenvolver. Ok? Boa ideia. Seria importante todo mundo preencher a avaliação antes de ir embora. Se puder, se lembrar, se conseguir desenvolver alguns temas que sejam importantes e relevantes para que nós consigamos buscar uma parceria com uma pessoa que faça uma palestra, que dê um treinamento, como nós já fizemos com cursos, vamos fazer agora com coaching e tantos outros assuntos que nós já tratamos. Porque o Friedel, que está aqui conosco, que é da UNBMS Brasil, ele tem uma parceria com uma empresa e ele também nos ajuda nisso. Ele tem uma parceria com uma empresa muito forte que trabalha exclusivamente em desenvolvimento. Então ele pode ajudar. Trazer tema, que foi ele que foi o pessoal que fez a palestra de economia da reunião anterior, foi o pessoal que o Friedel conseguiu ceder para nós. Então não esquece, anota temas que forem importantes, que vocês achem relevantes, que seja necessário a gente aprender mais, discutir mais, para a gente conseguir buscar isso para as próximas reuniões. Beleza? Por favor, já falei muito. Perfeito. Aproveitando para lembrar que hoje nós colocamos que é um dos assuntos para nós apresentarmos o caixa da Brapa, né? Fazer o fechamento do ano anterior, prestação de contas. Então, quem quiser olhar, está aqui disponível. O pessoal do fiscal depois tem que conferir, assinar, né? Assumir todos os desvios que você fez, tudo, né? Então está aqui à disposição, tá? Quem quiser, fica à vontade. É isso. Então passo a palavra para o Rafael. Obrigado, presidente Lauro. Como nós somos em muitas pessoas e muita gente nova e alguns que não viam há muito tempo, vamos nos apresentar todos. Começaria por mim, eu sou Natal Destro, sou diretor da ABRAP, e eu vou passar, né, para que todo mundo se apresente. Só falo o nome e a empresa, por favor. Boa tarde, meu nome é Rafael, trabalho na Novo Marketing, que é uma empresa de gestão de consultoria em atendimento. Sem propaganda, só o nome da empresa. Desculpa. E atuo como coach também. Obrigado. O palestrante. Boa tarde, meu nome é Fagundes, eu sou executivo da ABRAP, com orgulho. Boa tarde, eu sou Manuel Macedo Vamos Gonçalves, ouvir. da empresa Pesquisa Suede de Brasília. E mais tarde nós vamos apresentar o financeiro e o fechamento do Caixa ABRAP. Hoje, atualmente, eu sou presidente financeiro da associação nossa dos Peciananeiros, ABRAP. Ok. Não. Pedro Barros, eu sou da Hunter Douglas do Brasil e vice-presidente de marketing da ABRAP. Sou o Maurício de Queiroz, da BDQ Pesquisa de Campinas e sou vice-presidente social. Eu sou o Friedel, meu nome já foi falado algumas vezes, eu sou da Nuremberg, a gente organiza a R+T, depois eu vou falar um pouco mais. Obrigado. Boa tarde, eu sou Bonatelli, Alpec Alumínio. Boa tarde, eu sou Benedito, da BDQ em Campinas, pai do Maurício. Muito bem. Sem propaganda. Muito bem. Boa tarde, sou o Nilton, da Ingetec. Boa tarde, eu sou o Cícero, da Nova Indústrias. Boa tarde, eu sou o Ricardo, da Getextil. Boa tarde, Anderson, representa a Centerlux de Porto Alegre.
Boa tarde, Henrique, da Plus Persianas, Belo Horizonte. Boa tarde, eu sou o Fábio André, da GHS Tecnologia e Automação. Boa tarde, meu nome é Ari, sou da GHS Tecnologia. Boa tarde, Jackson Antonioli, destaque Persiano, Espírito Santo. Boa tarde, Joelson Márcio, Persiano Destaque, Espírito Santo. Boa tarde, eu sou o Cláudio, da Amorim Cortinas. Boa tarde, eu sou o Kleber, da Amorim Cortinas. Boa tarde, eu sou a Camila, da Alpex Alumínio. Oi, boa tarde, eu sou o Eduardo, da Tudo Joia de Campinas. Boa tarde, eu sou o Adriano, do Todos Veronas e Presidente Prudente. Brincadeira. Boa tarde, eu sou a Terezinha, da Sunshine Cortinas Persianas de Curitiba. Boa tarde, eu sou o Ricardo, da Ingetec. Olá pessoal, boa tarde, sou o Navarro, Persianas Ambiente, Belém do Pará. Boa tarde, eu sou o Júlio, da Todos da Sogra. Boa tarde, eu sou o Bruno, da Bauxita Metais. Boa tarde, eu sou Patrícia, da Bauxita Metais. Boa tarde, Marcos, Bauxita Metais. Boa tarde, eu sou o Márcio Tavolo. Boa tarde, Gasperini, da Arco-Íris. Levanta aí, pô. Boa tarde, eu sou o Renato, Persianas Aciate de São Paulo. Olá, boa tarde, sou a Adriana Larroca, da Vertiluz. Boa tarde a todos, eu sou o William, da Alpex Alumínio. Boa tarde a todos, eu sou o Ricardo Gomide, da Imetêxtil. Boa tarde, Jorge Dibe, da Imetêxtil. O vulgo Vando. Boa tarde, eu sou o Paulo, da Ida Persianas de Juiz de Fora. Fique em pé, Paulinho. Boa tarde, eu sou o Lamartine, amigo do Renatão aqui, ó. É nóis, é nóis. Boa tarde, meu nome é Jaqueline Montelli, eu sou da Nobril. Boa tarde, eu sou João Murilli, da Cercelux, Porto Alegre. Boa tarde, eu sou a Evelyn Burilli, da Percelux de Porto Alegre. Boa tarde, eu sou o Wagner Salles, da Forgate Vale. Boa tarde, Gilberto Microblights, Gilberto Ginge. Boa tarde, Ronaldo, Persianas Fast Lux. Vamos lá. O coaching hoje é uma das ferramentas mais completas para as empresas que desejam unir conhecimento com a visão empreendedora, focando sempre no resultado, com rentabilidade, com sucesso profissional e sucesso pessoal também. Para nos apresentar uma palestra sobre coaching, seguida de debate ou perguntas, a BRAP convidou um especialista que é o Rafael Augusto. Ele é graduado em História, quer dizer, ele é contador de História, por natureza, por formação, né? Pela PUC de São Paulo, quer dizer, nós somos ambos filhos da PUC. Formado em Personal and Professional Coaching pela Academia Brasileira de Coaching. É também gestor de projetos especiais da empresa Novo Marketing, especializada em atendimento. Com a palavra, o Rafael Augusto. Departamento Técnico é ele. Boa tarde, senhores e senhoras. Bom, já me apresentei. Eu fui convidado pelo Sr. Natal para falar um pouco sobre coaching com vocês. E é uma palavra que a gente vem escutando bastante hoje nas redes sociais e na mídia de uma forma geral. E existem muitas dúvidas quanto a esse processo de coaching, né? O que de fato é o coaching, o que de fato é o processo de coaching. Então, agora vou falar um pouco para vocês sobre o processo, mas queria só entender e ter uma ideia. Aqui, quem já ouviu falar de processo de coaching? Tá. E das pessoas que já ouviram falar sobre o processo de coaching, quantos de vocês acreditam saber exatamente o que é o processo de coaching?
Ok. Legal. Então, como eu estava dizendo, existem hoje, aqui num grupo grande, né, aqui a gente deve ter o quê? Umas 50 pessoas mais ou menos, mais, né, umas 60 pessoas. A gente tem um termo, né, um processo tão estudado há muitos anos, principalmente lá nos Estados Unidos, e a gente percebe que poucas pessoas conhecem de fato o processo de coaching, e menos pessoas ainda sabem exatamente o que se trata o processo de coaching. E a minha ideia aqui para vocês é criar uma aproximação desse projeto de coaching, tá? Para vocês entenderem. O meu objetivo é que vocês saiam daqui tendo uma ideia mais clara do que realmente é o processo de coaching. Esse aqui não é um treinamento, eu não vou entrar em ferramentas com vocês do processo de coaching. Vocês não sairão daqui especialistas em processo de coaching, porque apesar do Sr. Natal ter me falado que, né, que eu sou um especialista no processo de coaching, eu acho essa palavra especialista muito forte. Eu sou muito novo, tenho 34 anos, acho que tenho muita estrada para caminhar para um dia se tornar um especialista no processo de coaching. O que acontece é que eu estudo o processo de coaching desde 2011 e me sinto um pouco seguro em contar para vocês um pouco do processo de coaching. Tá? Quando a gente fala de processo de coaching, a gente tem que falar também junto o processo de liderança, tá? Porque, na verdade, a ideia de se formar um líder, ela nasce justamente do processo de coaching. Então, eu vou contar uma história rápida para vocês aqui, tá? Para a gente conseguir introduzir o assunto sobre liderança. Depois de estudar um certo tempo o processo de coaching e ler alguns livros sobre o processo, eu comecei a me interessar a entrar mais a fundo e tentar entender exatamente o que era o processo. E aí eu fui buscar a etimologia da palavra coaching para entender de onde surgiu a palavra coaching. Porque hoje a gente sabe que treinador em inglês é coaching. Então, quando a gente fala de coach, a gente às vezes se confunde com... o Maurício, né, Maurício? Né? O Maurício me perguntou, você é coach especializado em quê? Existe essa questão, essa dúvida em achar que o coaching, ele precisa ser específico em alguma coisa. Na verdade, é um coach administrativo, é um coach de marketing. Na verdade, o profissional que é focado a esse tipo de processo, a gente chama de mentoring, tá? Que é o profissional que realmente acompanha aquele outro profissional naquele determinado segmento, tá? Então, o processo de coaching, a palavra coach, ela nasceu de uma cidade chamada Kocs, na Hungria, que é uma cidade que ficava nas margens de uma estrada que ligava Viena, na Áustria, a Budapeste, tá? E essa estrada, essa cidade, ela começou a produzir algumas carruagens, algumas bigas, com um sistema de mola, né? Uma suspensão diferente, que era uma suspensão mais confortável. Tá? E os ingleses entendiam como coach. Né? Então, a primeira denominação que a gente tem de coach é justamente a carruagem. Tá? No começo do século, em Oxford, alguns alunos precisavam de alguns profissionais, alguns tutores, para auxiliá-los a passarem nas provas finais. E se criou uma analogia em relação ao coach. Da mesma forma que o coach, aquela biga, aquela carruagem, levavam as pessoas pelos campos geográficos, se criou uma ideia de que o coach, dentro das universidades, levavam as pessoas pelo campo do conhecimento. Ok? Então, na verdade, essa é a segunda denominação de coaching, que depois foi direcionado aos treinadores. Na verdade, esses tutores, eles também recebem o nome de coaching, porque nessas carruagens que faziam viagens longas, os nobres ingleses contratavam pessoas para ir lendo para os filhos, enquanto os filhos não podiam ir na escola. Então, eles eram tutores dos filhos, e também cria essa analogia aos tutores na universidade. Ok, a gente sabe que a primeira denominação de coaching é a carruagem, a gente sabe que a segunda denominação de coaching são os tutores e os treinadores, mas de onde vem o coaching que a gente hoje escuta muito a se falar? Né? Academia de coaching, Sociedade Brasileira de Coaching, a palestra de coaching, a formação de coaching, da onde vem esse profissional de coaching? Na verdade, na metade do século XX, algumas empresas norte-americanas começaram a receber aportes muito grandes de dinheiro para realmente gerarem lucro. A gente sabe que a gente vive num mundo capitalista e os Estados Unidos digamos, o símbolo maior desse sistema. Tá?
E o que eles fizeram para a empresa ser mais produtiva? Eles acreditaram que se eles tivessem força de trabalho mais jovem, eles poderiam, de fato, produzirem mais. Então, eles desligaram, eles mandaram embora, né, falando no português claro, os profissionais mais antigos. Que tipo de problema se cria quando você pega uma empresa e manda os profissionais mais antigos embora? O primeiro problema que se cria é a falta de experiência, né? Se você pega e tira o seu Natal, por exemplo, da Comac e coloca um profissional mais jovem para tocar a Comac, ou a Abrap no caso, né, que a gente está aqui falando que ele comanda algumas associações, o que acontece? Você tem uma energia diferente, você pode ter algum tipo de modernização e algum tipo de processo, porém você perde algo muito, muito valioso, que é a experiência, tá? E as empresas começaram a recontratar esses profissionais como consultores, para eles justamente auxiliarem nessa questão desses profissionais que foram mandados embora. E um segundo problema que se criou, tá, em relação a esse desligamento dos profissionais mais antigos, foi justamente o seguinte: se você pega hoje o Exército, vamos dar o exemplo do Exército, e você desliga, o Estado fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar o coronel, eu não tenho dinheiro para pagar o capitão, então nós estamos exonerando esses profissionais, né, essas patentes do Exército. O que acontece? Quem formam os soldados? Quem formam os cabos? Né? Quem vai conseguir liderá-los para que eles se formem, para que eles subam a patente deles? Você não tem. Então você quebra uma sequência de liderança para se formar líderes. E uma coisa que tem que ficar claro para todos, dentro do processo de coach, tá? Eu não sou o dono da verdade, é que o líder verdadeiro é aquele que forma outros líderes. Se você não forma líder, você não é um líder. O líder são aqueles que formam outros líderes. Então, o que acontece? Precisou novamente chamar esses profissionais para que esses profissionais atuassem como consultores. Tá, Rafael, legal. Mas eles são consultores, eles não são coaches. Exatamente. O que acontece? Essas empresas, com os aportes financeiros, eles começaram a criar filiais. E nessas filiais precisavam de novas lideranças. E a pergunta que se fez é possível criar líderes? Uma pergunta que eu acho que a gente tem que sempre questionar é a seguinte: liderança é um dom? Ou é possível a gente formar um líder? É possível a gente treinar uma pessoa? As pessoas são ensináveis a se tornarem líderes? Ou a liderança é uma competência nata que a pessoa nasce com ela? Tudo isso é questão filosófica que a gente não pode excluir da nossa vida. Na verdade, o debate filosófico, a gente nunca pode excluir da nossa vida. A gente sempre tem que estar raciocinando. Na verdade, o raciocínio é o que nos difere dos animais. Na verdade, a gente tem as mesmas características, principalmente dos mamíferos, mas a gente tem o poder de raciocinar, a gente tem o poder de ponderar. Então, dá para se criar líderes, ou os líderes, eles nascem prontos? Essa é uma questão que a gente tem que avaliar. Uma outra questão que a gente precisa pensar é em termos de valores. Se dá para criar líderes, como se cria um líder? Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar numa criação de líder é a identificação de valores, certo? Quais são os nossos valores? Quais são a nossa missão? Qual é a nossa missão? Tem um filme, que é um filme que eu achei conhecido por todos aqui, que é um filme que fala sobre justamente essa questão da missão, e eu acho que a maioria de vocês já deve ter assistido. É um filme nacional, mas que ele retrata muito bem essa questão da formação de um líder. Alguém aqui já assistiu o filme Meu Nome Não É Johnny? Quem assistiu, levanta a mão, por favor. Legal. Meu Nome Não É Johnny é um filme brasileiro que conta uma história real de um menino que, quando adolescente, se torna um traficante de drogas. Tá? No começo do filme, esse menino, que se chama João, ele estoura um morteiro na sala da casa dele. Alguém lembra qual é a reação dos pais quando ele estoura um morteiro na sala da casa? Alguém lembra? A mãe dele fica extremamente nervosa, né? E o pai dele, quando ele chega lá na sala, ele olha e fala: pô, você estourou um morteiro na sala? E aí ele pega e fala: o Flamengo fez gol. Ele falou: beleza, domingo tem Maracanã. Quer dizer, o pai dele em nenhum momento repreendeu ele por ter estourado um morteiro na sala da casa dele.
Ele falou, que legal, domingo temos Maracanã. Depois de um certo tempo, quando ele vira um traficante de drogas, ele está dentro do tribunal e ele fala para a juíza que ele é um viciado em drogas e por isso que ele fazia aquilo. E a juíza fala assim para ele, mas para isso você não precisava recorrer a uma atividade criminosa. E ele fala assim, eu nunca soube o que era certo e o que era errado. Eu nunca tive essa consciência. Depois de um certo tempo, ele recebe um postal dela, quando ele está dentro do hospital psiquiátrico, e diz o seguinte, o verdadeiro lugar de nascimento de um homem é quando ele lança o seu primeiro olhar inteligente sobre ele mesmo. O verdadeiro lugar de nascimento de um homem é quando ele lança o seu primeiro olhar inteligente sobre ele mesmo. Naquele momento, no tribunal, ele reconhece que ele não sabia o que era certo e o que era errado. Ele não tinha essa consciência. Então, naquele momento, ele lança o primeiro olhar inteligente sobre ele mesmo. E é isso que a gente deve buscar nas nossas vidas, que é justamente o reconhecimento da nossa missão. Tá? Mas, depois que a gente reconhece a nossa missão, qual que é a dificuldade que a gente tem? É colocar aquilo em prática. Porque, na verdade, a gente usa muito a expressão eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e acaba não fazendo. Tá? O líder, de fato, ele é um profissional, uma pessoa que entendeu os seus valores, achou os seus valores, correto? E coloca eles em prática. Mas como colocar esses ensinamentos em prática? Essa é a grande questão. É como que você forma um líder fazendo com que ele coloque os seus... coloque seus valores, as suas ideias em prática. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de liderança e quando a gente fala de processo de coaching. Quando a gente fala de processo de coaching, a gente tem que entender que o primeiro passo é a gente identificar os nossos valores. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, o quanto isso vem sendo discutido na empresa de vocês? O quanto os valores da empresa de vocês vêm sendo discutido com os funcionários de vocês? O quanto os funcionários de vocês estão cientes de quais são os valores da empresa de vocês? Isso que eu acho que é o mais importante. O quanto de debate tem sido feito em relação a essa questão. O processo de coaching é um processo muito filosófico. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei em casa com um troco a mais que a moça da cantina me deu, todo feliz para minha mãe. Falei, mãe, a dona Elza me deu o troco errado, veio a mais. Ela brincou comigo e falou assim, ela falou sério assim para mim, filho, o Papai do Céu fez um teste com você e você falhou. Isso para mim foi muito complicado de escutar isso. É complicado você escutar uma frase dessa quando você tem 10, 12 anos, né? Porque a primeira coisa que vem na sua cabeça é, poxa, tenho 12 anos e falhei com Deus. Quer dizer, eu estou ferrado, para não falar outra coisa. E uma outra questão é a seguinte, quando eu vou ter outra chance? Se existem 7 bilhões de pessoas no mundo, quer dizer, quando ele vai me dar outra chance? Foi a forma que a minha mãe fez de me ensinar um valor, que é o valor da honestidade. Se é certo ou se é errado, é uma outra questão. Mas a verdade é que ela me ensinou um valor, que é o valor da honestidade. Então, o que eu não vou me estender muito aqui, mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, o quanto os valores da empresa de vocês vêm sendo discutidos dentro da empresa de vocês, o quanto vocês estão realmente criando situações para fazer com que os seus profissionais, com que os profissionais da empresa de vocês pensem e raciocinem de uma forma diferente, pensem fora da caixinha, né? O quanto vocês estão pedindo feedback para os seus subordinados, o quanto vocês estão promovendo... Você pode vir, sim, leva isso, tá? Obrigado. Ele está com aquele microfone. Ele falou que vai trabalhar. Desculpa, eu vou interromper por um motivo muito grave. Por isso que eu saí. Faleceu a avó do Maurício, a sogra do seu Benedito. Foi por isso. Desculpe, eu vou desligar. Isso, diga para ele. Onde isso?
Onde estávamos? Vamos lá. Então é justamente essa questão, né? O quanto a gente está promovendo esse tipo de discussão dentro da empresa da gente. O quanto a gente está promovendo esse tipo de cultura e tipo de conhecimento na empresa da gente. Gente, o que eu queria falar para vocês, eu acho que o que vale a pena vocês conhecerem hoje é justamente entender que hoje as empresas elas estão cada vez mais precisando de profissionais pensantes. Tá? Hoje as empresas estão cada vez mais precisando de profissionais que raciocinem fora da caixa. Tá? As empresas hoje, a concorrência é muito grande, vocês sabem mais do que eu disso. Hoje você abre uma empresa, amanhã depois tem 2 empresas na rua da sua empresa para concorrer com você. E o quanto vocês estão fazendo diferente? Tá? O quanto vocês estão promovendo essas novas ideias dentro da empresa de vocês? Tá? O debate filosófico e o raciocínio em relação a novas ideias, ela é extremamente importante num processo de coaching. Tá? Ninguém consegue fazer um processo de coaching se não tiver uma identificação de valores. Tá? Então, acho que esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. Na verdade, não é um recado. O que eu queria mais era aproximá-los do que é um processo de coaching para quem não tem essa ideia. Então, o processo de coaching é um processo que justamente auxilia você a identificar valores e colocar em ação aquilo que vocês determinaram. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vamos de imediato ao nosso debate. Desculpa o problema da fala, que realmente faleceu a mãe, a avó do Maurício, nosso vice-presidente, que é a sogra do seu Benedito. Ele pediu desculpa, né? Pede desculpa por ter saído. Nós temos, para o nosso debate, 4 debatedores inscritos. Eles estão aqui todos à nossa frente, né? E o primeiro debatedor para fazer pergunta, né, para o nosso palestrante será a Terezinha, sempre bom, da... Cadê o... Fagundes? Me ajuda, Fagundes. Fazer o exercício. Terezinha. Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é, o processo de coaching, ele é motivacional? Todo tipo de conhecimento que você agrega na sua vida ele é motivacional. Se você ler um livro de culinária, vai te motivar a você fazer uma receita, por exemplo. Eu acho que todo o processo ele é motivacional. A questão é que as pessoas às vezes confundem a questão da motivação. É a seguinte, as pessoas acham que elas podem se motivar por uma energia externa. E na verdade não existe isso. A motivação ela é sempre interna. Tá? O que me motiva a estar aqui na frente de vocês hoje, profissionais de alto renome no mercado, empresários, presidentes, vice-presidentes, executivos, é a minha motivação interna, a motivação de compartilhar um conhecimento que eu estudo, que eu aprendi e que eu gosto. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, eu vou criar uma ação motivacional dentro da empresa, é uma situação muito complicada, porque cada profissional se motiva de uma forma. Existem hoje vários estudos que determinam que as pessoas elas se motivam por formas diferentes. Tem pessoas que se motivam por uma premiação financeira, tem pessoas que se motivam, por exemplo, por um reconhecimento profissional, tem pessoas que se motivam por um simples abraço, um aperto de mão. Então, para a gente pensar em motivação externa, a gente teria que conhecer a intimidade de cada um. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem pensar em criar uma campanha motivacional para os seus funcionários, porque saibam que cada profissional se motiva de uma forma. A motivação é diferente. A pessoa tem a motivação de trabalhar para ganhar o dinheiro, para pagar o leite e o pão da família dela, dos filhos dela. Não importa se você der um vale cinema para ela. Você acha que se ela vender mais, você ganhar um vale cinemático para ela assistir um filme no cinema, ela vai se motivar a trabalhar melhor. Isso não vai acontecer, porque na verdade a motivação dela é uma coisa intrínseca, é uma coisa que só ela sabe o que motiva ela. O que você pode criar dentro da empresa de vocês é uma sinergia, na verdade não uma sinergia, perdão, é uma energia para que elas tenham um melhor ambiente de trabalho. Então alguma coisa no sentido de fazer com que elas vão para o trabalho e saibam que vão encontrar um ambiente favorável a se ter uma situação prazerosa, tá? Para se atuar. Mas a motivação mesmo, ela é sempre uma motivação interna. Só nós sabemos o que nos motiva.
Ok, nós convidamos para debatedores um representante de montadores, no caso a Terezinha, um fornecedor, um de todos e um da diretoria. Agora vou ouvir a pergunta de um fornecedor. Ricardo Caseiro, da Ingetec de Friburgo, por favor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. O processo de coaching, ele é 100% eficaz na formação de um líder ou de uma liderança? Quando se fez essa pergunta, lá nos anos 50, em relação a se todos os profissionais podem se tornar líderes, a conclusão que eles chegaram é a seguinte, que todas as pessoas, elas são ensináveis. Aonde a pessoa vai chegar é uma questão muito complicada de se descobrir, entendeu? Se você treinar uma pessoa, se a pessoa passar por um processo de coaching, ela vai sim ter uma melhora na vida dela, ela vai sim adquirir, na verdade, atitudes e características de um líder, mas até que ponto ela vai chegar a gente não consegue saber, se ela vai ser de fato um presidente da república, ou simplesmente ele vai ser um gerente da empresa dele, ou se ele simplesmente vai ser um líder da casa dele. O que a gente tem que pensar sempre é em probabilidade. Vocês querem um exemplo interessante sobre probabilidade? Aqui a gente tem mais que 50 pessoas, senhor Natal? 70. Aqui com certeza a gente tem 70 pessoas. Todos 70. Tá. Era 70, ele entendeu 60. Nós temos 78 inscritos, deve ter vindo umas 70 pessoas, não é isso? Tá. É que o pessoal entra e sai. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se tiver algum matemático aqui na sala, eu peço que, por favor, não se pronuncie, tá bom? Num grupo de 50 pessoas, qual que é a probabilidade que vocês acham de existir aqui duas pessoas, ou nesse grupo de 50 pessoas, duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia e no mesmo mês? Por favor, podem falar. O que vocês acham? Vou repetir a pergunta. Num grupo de 50 pessoas, qual é a probabilidade de duas pessoas nascerem no mesmo dia e no mesmo mês? Zero. Qual que é a sua chuta? Porcentagem. Qual que é a porcentagem? Cálculo hipotético universal de tendência estatística. Chute? Vou repetir a pergunta, gente. Num grupo de 50 pessoas, qual é a probabilidade de duas pessoas nascerem no mesmo dia e no mesmo mês? 13,7%. Alguém tem alguma outra? Quantos por cento? Muito mínima. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quanto, Joelson? Quanto? Não, eu fiz o cálculo mais embaixo. Vamos fazer um teste aqui, uma brincadeira? Vamos contar aqui, ó. Vamos contar aqui, tá? Pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Pessoal, vamos contar, vamos usar todo mundo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 pessoas. Tem mais ou menos umas 48 pessoas aqui dentro. Pessoal, quem nasceu em janeiro? Levanta a mão. Fala os dias, por favor. 14? 13? Quase. 10? 28. Quem nasceu em fevereiro? Fala os dias, por favor. 11, 23, 27, bateu aí, ó. 27, Cinquina. 5. Fizeram? Ninguém. É sério? 27 e 27? Por favor, levante os dois que nascem dia 27 de fevereiro. Nasceram dia 27 de fevereiro. Uma salva de palmas para os dois aniversariantes. Pessoal, vocês sabem qual que é a probabilidade de duas pessoas nascerem no mesmo dia e no mesmo mês num grupo de 50 pessoas? 98%. 98%. Então, por que eu fiz essa brincadeira com vocês? Porque essa pergunta aqui, desculpa o seu nome?
o Ricardo, essa pergunta que o Ricardo me fez, se na verdade existe, todo mundo pode ser líder, a gente tem que trabalhar sempre com probabilidade. O processo de coaching, ele cria uma probabilidade maior de você se tornar um líder. Alguém aqui joga pôquer? As pessoas que jogam pôquer aqui sabem que quando você sai com um par de ás, a sua probabilidade de ganhar aquela mão é muito grande. Eu estou errado? Você pode perder, como os profissionais que jogam pôquer, mas vocês sabem que a probabilidade é muito grande. A questão é, você pode perder? Você pode, mas você apostaria num par de ás nas suas mãos? Apostaria, porque justamente ele te dá uma probabilidade de vencer. Então, respondendo à pergunta do Ricardo, se todos nós podemos ser um líder, o processo de coaching, ele te ajuda com ferramentas para você conseguir aumentar a sua probabilidade de se tornar um líder de sucesso. E eu acho que nessa vida a gente tem que sempre pensar em probabilidade. Existe a possibilidade de uma pessoa passar por um processo de coaching e não conseguir se tornar um profissional de sucesso? Existe essa possibilidade, mas eu diria que é a mesma possibilidade que existe de num grupo de 50 pessoas a gente não encontrar ninguém que nasça no mesmo mês e no mesmo dia. Pergunta do setor de toldos, a Carlos Júlio Creco, da Toldos da Soli. Rafael, né? Isso. Rafael, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco mais, além da pergunta, pelo fato de eu ter já feito coach, sabe? Ótimo. Não foi pouco tempo, não foi com uma pessoa só. E eu queria só passar para as pessoas que não conhecem o quanto eu acho importante, seja para a vida profissional quanto pessoal. Eu fiz até mais pensando na minha vida pessoal, que eu acho mais importante que a profissional. E fui muito feliz, recomendo a todo mundo, tá? E eu acho que quem puder conhecer e fazer, eu acho que vai estar dando um plus na vida, no mínimo profissional ou no mínimo pessoal, e quem dera nas duas, que é o ideal. Tá? No mínimo vai estar aumentando a probabilidade. Sim, com certeza. Agora, só uma dúvida que eu tenho, que essa é a minha pergunta. Embora eu saiba, mas eu acho que é bom responder. O coach precisa necessariamente ser um psicólogo? Tem alguma vinculação ou não? Tá. Na verdade, são processos opostos. Talvez opostos, eu diria, não na questão, voltando à parte filosófica da coisa, mas na questão cronológica da coisa. O psicólogo, ele sempre vai querer avaliar o seu passado para tentar identificar aonde ele pode melhorar o seu futuro. Tá? O profissional de coach não, ele não se apega muito ao seu passado. O profissional de coach, ele faz um trabalho dali para frente. Então, se porventura você está tendo uma decisão, um exemplo, eu vou começar a me alimentar melhor, e você não consegue se alimentar melhor, por algum motivo, o profissional de coach ele não vai querer entender o seu passado para saber que tipo de situação aconteceu na sua vida para que você não se alimentasse da forma correta. Ah, porque a sua mãe te forçou a comer algumas coisas. Ah, porque na sua casa existia algum tipo de alimento que acabou te criando um certo... Enfim, ele não vai criar esse tipo... Ou se você, por exemplo, acabou descontando na comida uma compulsividade que você tinha em relação a uma outra coisa, ele não vai fazer esse tipo de análise. O processo de coaching vai criar tarefas para você simplesmente começar a colocar em prática aquela ideia de começar a se alimentar melhor. O profissional de coaching, ele não faz por você, quem faz é você. Eu falo muito que o profissional de coaching é como se ele fosse um profissional que ele pegasse você, tirasse você da onde você está, mas não tirasse um outro de você, colocasse você aqui e falasse para você, olha como está a sua vida. Vai observando como está todo o processo. Até na empresa, ele pega o seu trabalho na empresa, tira você e pede para você avaliar de um outro ângulo. Tá? Então, é claro que a parte de psicologia é uma parte muito importante no processo humano, a gente sabe disso.
entendeu? Mas são processos diferentes. Um a gente fala de uma questão do passado. O profissional de coach ele não quer saber, ele quer saber de futuro, ele quer saber de ação, como colocar em prática. Agora, até fazendo um link à sua pergunta, a gente, muitas vezes o profissional de coach acaba identificando em uma outra pessoa um certo distúrbio. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho com o seu funcionário, de um trabalho, por exemplo, que ele seja mais produtivo e percebe que realmente ele tem uma patologia em alguma situação. Aí sim é necessário que seja tratado, tá? Mas basicamente, nem tanto, até fazendo um outro link, que quando se gerou essa pergunta, é possível criar um líder? A resposta foi que em 98% da humanidade é possível você criar um líder. Os outros 2% você não consegue porque realmente detém algum tipo de distúrbio que a gente pode considerar como uma patologia. Ok, nós fizemos uma pergunta de um montador, de um fornecedor e de um de todo. Agora vamos a uma pergunta de um diretor da ABRAP. E a pergunta vai estar a cargo do Carlos Navarro, que é vice-presidente da ABRAP e ele vem de bem pertinho. Ele vem de Belém do Pará e é da empresa Terceiras Ambiente. Navarro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Os livros de autoajuda são escritos por coach? O que você acha deles? Tá. O primeiro livro que eu li sobre o assunto em 2011, inclusive trouxe aqui, eu acho. O primeiro livro que eu li sobre coaching, na verdade não sabendo que se tratava de um processo de coaching, o livro chama-se Os Princípios do Sucesso. Na verdade é um livro com um nome um tanto quanto comercial, digamos assim. Pretencioso. Né? Tendencioso, exatamente. Pretencioso. Né? Pretencioso, perfeito. Os Princípios do Sucesso. Eu, na verdade, nessa época, o meu lado profissional era um lado muito ruim, eu era muito infeliz profissionalmente, e eu estava andando por uma gôndola de uma livraria e tinha um livro chamado Os Princípios do Sucesso. 80 milhões de cópias vendidas. Na minha cabeça eu pensei assim, bom, R$35, 80 milhões de cópias vendidas, alguma coisa esse cara tem para me falar. Comprei o livro. O livro é excepcional, foi um divisor de águas na minha vida. Os livros de autoajuda, sim, eles são escritos muitas vezes por coaches. Agora, o que a gente tem que tomar o cuidado em relação ao livro de autoajuda é que o livro de autoajuda muitas vezes faz a gente refletir, mas não faz a gente colocar em ação. Eu costumo falar aquela questão principalmente da lei da atração. Então a gente sabe muito bem, por exemplo, eu não sei se alguém leu O Segredo aqui. Alguém leu O Segredo? O livro O Segredo? Tá. O livro O Segredo ele fala justamente da lei da atração. Então ele, na verdade, as pessoas às vezes... Ele é o mesmo do filme, O Segredo? É o mesmo do filme, é o mesmo do filme. O que a gente tem que tomar cuidado é assim, da mesma forma que você pode ler uma biografia extremamente interessante, você pode ler uma biografia completamente... É uma escritora australiana? Eu acho que o Costa fala isso. O que você pode... Em relação aos livros de autoajuda, voltando aqui, pessoal, o que você tem que tomar cuidado é a qualidade do livro que você está lendo, tá? E tomar cuidado para que aquilo não vire um vício sem funcionalidade. Eu conheço muitas pessoas que são viciadas em livros de autoajuda. Elas leem compulsivamente livros de autoajuda, mas elas não conseguem colocar na prática. Então, se vocês respondendo a pergunta, se eu gosto de livros de autoajuda, eu gosto de livros de autoajuda. Eu acho que existe um preconceito em relação a livros de autoajuda, onde as pessoas acham que quem lê livros de autoajuda são pessoas depressivas, são pessoas infelizes, ou são pessoas que não conseguem produzir na vida. Isso não é uma verdade. Livros de autoajuda, as pessoas que lêem são pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida e aprender novos conceitos. O que eu falo, volto a repetir, é o cuidado que se tem que ter para não ser viciados em livros de autoajuda e em nenhum momento efetivar com ações aquilo que se é falado para vocês.
tá bom? Eu, depois de um tempo, descobri sim que os livros de autoajuda são muitas vezes escritos por coaches, pessoas que realmente trabalham a alta produtividade e alta performance das pessoas. Nós temos mais uns minutos ainda de debate. Alguém quer fazer pergunta? Por favor, levante a mão, o aluno leva o microfone. Parece que você está querendo usar, né? Você tem preferência, você, trabalhador, tem preferência, por favor. Rafael, sabe-se que o coaching mudou a forma de aprender, de pensar e de agir, levando a um novo modelo mental e gerou resultados extraordinários nas empresas. O que você acha disso? Eu acho que o processo de coaching, para ele ser completo, ele é um processo que ele envolve a teoria e ele envolve a prática. Como eu falei no começo dessa... Não gosto de usar a palavra palestra, acho uma palavra muito forte, mas como eu falei logo no começo dessa minha apresentação, eu disse que o processo de coaching ele ajuda a identificar valores. Então eu acho extremamente importante todos os funcionários da empresa estarem envolvidos com os mesmos valores. Quando você, por exemplo, pede para o seu funcionário, quando você entra num processo de humildade e pede para um subordinado seu te dar um feedback do que ele acha em relação ao seu trabalho, você está realmente criando um processo novo na sua empresa, um processo que vai te ajudar muito para que você produza mais. Porque muitos líderes não conseguem perguntar para um subordinado o que eles acham do trabalho deles, né? Então, envolve toda essa questão. E a questão da ação, ela é extremamente importante. Então, quando você cria um processo de raciocínio lógico dentro de uma empresa, onde você aguça nas pessoas, as pessoas pensarem, onde você aguça nas pessoas, as pessoas têm a liberdade para falar o que pensam, e quando você pega essas informações e colocam em prática, é natural que a sua empresa produzirá mais. Então, às vezes você tem um chefe que te trata de uma forma que você não gosta, você não tem coragem de falar para ele que você não gosta que ele te trate assim, e ele também não tem a humildade suficiente de perguntar para você como que você está lidando com o tratamento dele. Então fica aquela situação ruim dentro da empresa, onde nenhum dos dois se dá bem, e automaticamente é previsível que a empresa produza menos. Então eu acho que o processo de coaching, eu sou suspeito para falar do processo de coaching, eu estudei há 7 anos, e falo para vocês, assim, meus olhos até enchem de lágrima um pouco quando eu penso, porque há 5, 6 anos atrás eu era um operador de telemarketing, e hoje eu estou falando aqui para pessoas que não são pessoas comuns. São empresários, são diretores, são executivos, são presidentes, são vice-presidentes. Então, eu só estou aqui com o microfone na mão, tendo a liberdade e a oportunidade de falar para pessoas como vocês por causa do processo de coaching. Porque me fez abrir a cabeça e me fez buscar novos conhecimentos que eu não tinha antes. Então, na minha vida profissional, foi um grande avanço. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o processo de coaching é fundamental em qualquer tipo de organismo, seja um processo pessoal, seja um processo profissional. Perguntas lá atrás, por favor. Nome e empresa. Rápido, perguntas rápidas, hein? Por favor. Nós temos aí mais 10 minutos de perguntas e respostas. Oi, Camila da UPEX Alumínio. Eu tenho visto muitos processos de coaching em grupo. Eu queria saber se, na sua opinião, o processo de coaching, para ser eficaz, ele tem que ser individualizado ou se realmente esses processos em grupo, eles são eficientes. Como é seu nome? Camila. Camila, eu acho que funciona igual funciona um personal trainer. Eu acho que se você fizer, por exemplo, uma aula de academia em grupo, ela vai surgir efeito. Se você contratar um personal trainer, ele vai ter um efeito multiplicador. Então, eu acho que sempre o atendimento individual, ele causa mais eficiência. Aqui eu estou passando uma informação para vocês num grupo. Então, eu estou trazendo um conhecimento para vocês em relação ao processo de coaching. É claro que isso, se tivesse, por exemplo, eu e você conversando apenas individualmente, é claro que seria muito mais produtivo em termos de conteúdo.
Eu acho que o processo de coaching em grupo é eficaz? Eu acho que o processo de coaching é eficaz. Mas se você me perguntar se ele é tão eficaz quanto um processo individual de coaching, eu acredito que não. Eu acredito que o processo individual de coaching ele é sempre mais produtivo, da mesma forma que eu acho que você contratar um personal trainer é mais produtivo do que se você fizer, de repente, uma academia. Mas não que a academia não seja produtiva. Nome, empresa. Pergunta? Boa tarde, Rafael. Joelson, da Destaque Persianas. Prazer, Joelson. Você falou sobre motivação nas empresas. Eu queria falar sobre uma campanha que eu tenho curiosidade de saber a sua opinião, que é uma campanha que muitas empresas grandes aí fazem, que é de funcionário do mês, funcionário de destaque do mês. Você acha que esse tipo de campanha ela motiva ou desmotiva, pessoal? Isso que o funcionário do mês vai trabalhar no outro mês com um crachá, né, com a foto, ou fica com a foto estampada no quadro. E o que você acha que os outros funcionários pensam disso? Eu acredito que campanhas motivacionais, elas sempre são válidas. Eu não acho que você, de repente, criar uma campanha de premiação ou criar uma campanha de incentivo ao profissional produzir mais seja uma coisa ruim. Eu não acredito nisso. Eu já trabalhei... Eu trabalhei muito tempo, por exemplo, dentro do Banco Itaú, e eu sei como funcionava uma campanha, por exemplo, de vendas, onde o melhor vendedor ganhava alguns bank monies, que eles chamavam, para participar de um leilão dentro do banco, e eu sei como era gostoso você participar desse leilão. Então, eu acho que as campanhas motivacionais, elas são sempre bem-vindas. O que eu acho que as empresas têm que tomar cuidado é não achar que apenas as campanhas motivacionais vão extrair o máximo do funcionário, porque o profissional, ele é diferente. Eu costumo usar o exemplo rapidamente do jogador de futebol Paulo Henrique Ganso. A gente sabe que ele é um jogador extremamente diferenciado. Ele tem uma inteligência diferente. E por que ele não se sobressai? Porque ele é tratado como todos os outros jogadores dentro do clube. Ele faz o mesmo treino, ele faz a mesma atividade física. Quer dizer, ele não tem um tratamento diferenciado de falar, olha, a sua dificuldade é essa, então a gente vai trabalhar isso. Então, respondendo a sua pergunta, acho as campanhas motivacionais bacana. Incentivo, acho que cria um ambiente de trabalho mais gostoso. Quando eu trabalho nas empresas, eu faço questão que realmente tenham campanhas motivacionais, mas não acredito que isso extrai o melhor do profissional. Eu acho que o que extrai o melhor do profissional é a atenção. Existe uma palavra chamada empatia, que todos vocês devem conhecer, mas que as pessoas cometem uma certa confusão. Antigamente se falava o seguinte, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Hoje em dia a frase mudou um pouco. Trate as pessoas como ela gostaria de ser tratada. Né? Porque muitas vezes você trata a pessoa como você gostaria de ser tratado, mas não é a forma que ela gostaria de ser tratada. Então, o processo de empatia é literalmente se colocar no lugar da pessoa e entender que tipo de necessidade ela tem. Então, eu acho que esse tratamento individual, essa avaliação individual de cada profissional na sua empresa, esse cuidado com o recurso humano, na minha opinião, é o mais importante para uma produtividade maior. Pergunta, nome, empresa, aqui na frente, atrás. Aqui na frente é o diretor depois, Pedro. E lá atrás. O rapaz de amarelo. Já está. Oi. Pedro Barros, da Hunter Douglas. Prazer, Pedro. As empresas, normalmente, para facilitar, têm os funcionários divididos em pessoal administrativo, comercial e produção. Perfeito. O processo de coaching, ele é mais eficaz com algum especificamente mais com administrativo ou comercial, ou serve para todo mundo? E se servir para todo mundo, o processo pode ser feito com o pessoal todo misturado, tem que separar? E quanto tempo leva o processo de coaching? O processo de coaching, ele é um processo que, como eu estava falando para a Camila, acho que é Camila, né? Como eu estava falando para a Camila, é um processo que ele funciona melhor individualmente. Quando se faz um processo de coaching, a pessoa, teoricamente, ela consegue atingir mais os seus objetivos e consegue ser uma pessoa mais produtiva na sua própria vida pessoal. Então, a pessoa ela consegue chegar no peso que ela gostaria, ela consegue trocar de carro, ela consegue fazer a viagem que ela queria, fazer o intercâmbio, colocar na vida dela o estudo do inglês, que é uma coisa importante. E hoje existem vários estudos que comprovam que a pessoa mais feliz é uma pessoa que produz melhor.
Tá? Então, quando você tem uma pessoa na sua empresa, seja ela na área administrativa, seja ela na área comercial, seja ela na área financeira, que produz melhor na sua vida pessoal, que tem um melhor relacionamento com a sua família, que tem um melhor relacionamento com os seus amigos, que tem uma vida social bacana, que tem uma vida, um projeto de saúde bacana, é inevitável que ela produza melhor na sua empresa. Então, respondendo a sua pergunta, o processo de coaching, ele serve para qualquer tipo de pessoa, seja a área que for. Agora, em relação à questão profissional, quando se fala de um coaching empresarial, aí sim a gente tem que criar ferramentas diferentes para cada tipo de processo. Geralmente se faz mais num processo comercial, que é onde realmente as pessoas lidam mais com pessoas. Porque uma coisa que é interessante vocês saberem, eu acho que eu acabei não tocando nesse assunto, é que hoje em dia as inteligências, elas são diferentemente avaliadas do que eram avaliadas antigamente. O teste de QI, que a gente conhece, ele avalia basicamente 3 inteligências. A inteligência lógica matemática, a inteligência espacial e a inteligência verbal. A inteligência lógica matemática, hoje a gente tem os computadores que resolvem. A inteligência espacial, hoje a gente tem uma série de recursos como o GPS que resolve. E a inteligência verbal, a gente também tem uma série de recursos onde, por exemplo, existe um Skype que você fala na sua língua e ele já traduz na outra língua. Então, hoje em dia, as inteligências que eram avaliadas como essenciais há anos atrás, hoje em dia já não são tão mais bem avaliadas. Qual que é a inteligência hoje que é melhor avaliada? É a inteligência de relacionamento, a inteligência de interpessoal. Então, quando você consegue fazer com que a pessoa crie quando você consegue fazer com que a pessoa crie virtudes de bom relacionamento com as pessoas, de entender as diferenças, de se colocar no lugar das pessoas, de entender o comportamento. Eu tenho mais uns 5 minutos, seu Natal? Exatamente 5 minutos. Tá. Uma vez eu estava na rua e eu fui pedir uma informação para uma dona de uma banca de jornal e ela me explicou e eu acabei não entendendo. E quando eu perguntei pela segunda vez, ela perguntou se eu era burro. Ela falou assim, você é burro? Na segunda vez que eu fiz a pergunta. A minha vontade, na hora, claro, no momento que eu estava, foi, obviamente, responder, sei lá, burra é a... Desculpa, vou ter que falar. Burra é a vaca da sua mãe. Né? Seria talvez... exatamente, seria mais ou menos isso. Porém, qual que é o problema disso? O problema disso é que você atrai para a sua vida um problema que não é seu. Esse problema não é seu. Quem está de mal com a vida, quem está passando por uma situação complicada é a pessoa, não é você. Você não sabe o motivo pelo qual ela falou isso para você. Às vezes ela está passando por uma situação gravíssima na casa dela. Ela descobriu que a filha dela tem uma doença grave, ou por algum motivo, enfim, esse problema não é seu. Então ali naquele momento, o que eu preferi fazer? Eu preferi sair, contar até 10, confesso que foram talvez os 10 segundos mais difíceis da minha vida, porque você fica se perguntando o porquê que você não falou aquilo que você tinha que ter falado, né? Da mesma forma aquele filme dos Agideus, que ele volta e fala, mas por que eu não matei esse cara? Ali, para mim, foi o seguinte, foi superar aqueles 10 segundos e tocar minha vida normalmente. Se eu tivesse agredido ela verbalmente, ela ia me agredir, e eu ia agredir, e ela ia me agredir, e a coisa ia acabar ficando pior. Uma coisa também importante vocês saberem é que o desabafo, ele não te acalma. Ele acende o seu nervosismo, né? Ninguém começa a desabafar durante 1 minuto e fala, nossa, agora eu estou mais calmo. Não, você vai desabafando, vai desabafando, vai desabafando, vai desabafando e aquilo acaba virando uma situação complicada. Então, o processo de coaching, respondendo ao Pedro, ele também te traz a questão da inteligência emocional. Ele também te traz a questão de você saber ponderar e avaliar e entender que aquele não é um problema seu. Não traga esse problema para a sua vida. Acho que é basicamente isso. Eu acredito que o processo de coaching é importante para qualquer área da empresa e de todas as formas possíveis que se possa fazer. A última pergunta, já que o nosso tempo está super esgotado. Rafael, boa tarde. Gilberto. Boa tarde. Você conhece Philip Kotler? Desculpa, não entendi. Philip Kotler, pai do marketing. Philip Kotler, pai do marketing. Felipe, prazer. Tá. Quando você estuda
estuda, acompanha a literatura do Kotler, tá? Basicamente toda a literatura dele, depois você lê outros livros de marketing, você fala, isso eu já vi, já estava escrito. E o mesmo ocorre, muitos livros de autoajuda traz uma linguagem diferenciada, mas é o puro marketing. Você já viu isso no marketing, aqui não está trazendo novidade. Então, fazendo assim uma comparação, o Philip Kotler, o pai do marketing, é o pai do coaching? Pode ser considerado alguma relação do marketing com coaching? Eu acho que... Eu fiz essa pergunta, porque você falou que a gente está falando agora, desculpa, é que a maioria dos autores de livros de autoajuda são coaching, né? Então, por isso que está perguntando. Não, lógico. A minha opinião é que tudo acaba girando um negócio, tá? Quando eu comecei a estudar o processo de coaching, quando eu peguei aquele livro na mão chamado Os Princípios do Sucesso, é claro que eu peguei aquele livro na mão pensando em adquirir conhecimento para ter uma vida melhor, para realmente chegar ao sucesso. Se você tem um livro chamado Os Princípios do Sucesso e você consegue, você sabe que tem 80 milhões de cópias vendidas, de alguma forma ou de outra passa pela sua cabeça que realmente ali pode ter informações preciosas para você chegar ao sucesso, tá? Desse projeto, eu criei um projeto, depois de 7 anos de estudo, que eu faço nas escolas, que eu cobro por isso, tá? Eu cobro, é uma oficina de coaching que eu faço com os alunos e eu cobro. Eu transformei isso num negócio. Então, eu não tenho essa visão que é errado, de repente, você investir num processo de marketing para vender um livro de autoajuda, como eles denominam. O que eu acho errado, de repente, é você não gerar conteúdo acima disso, né? Hoje você tem uma empresa, por exemplo, como a Nestlé, que tem um departamento de marketing, eu conheço a diretora de marketing, absurdo. Isso não quer dizer que o produto que seja vendido não é um bom produto. Uma coisa não está relacionada... você dizer que existe um processo de marketing envolvido em um livro de autoajuda, não significa que aquele livro seja só marketing. Essa é a minha opinião. Bom, nosso tempo está esgotado. Rápido. Não vou nem perguntar, só vou, Arthur da Integ, só vou ajudar o amigo aí também, porque eu li o livro do Jack Canfield, né? Acreditem, tá? Ele transformou a vida dele, ele é um exemplo, e acho que a transformação que as pessoas têm por esse acreditando que pode dar certo e transformando, a vontade dela querer transformar outras pessoas é grande. Acho que o coaching se forma muito por isso. Eu não sei se eu estou falando errado, uma coisa contrária. Então, uma das principais princípios é acreditar, né? E acreditar que é possível, porque é o seu mindset, o seu pensamento. Então, até não queria perguntar nada, só para ajudar aí o amigo. Obrigado. Ok. Deixa eu só concluir com 30 segundos, senhor Natal. 30 segundos. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Minutinho, peraí. Eu vou te tomar a palavra. Como nós encerramos a fase de perguntas, vamos passar a palavra para o nosso palestrante, e respeito a ele, para as suas considerações finais, por 1 até 2 minutos. Aí 1 minuto e meio, tá vendo? Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Eu não sou um palestrante de ofício, vocês podem perceber que eu não tenho a desenvoltura de um Cortella, eu não tenho a desenvoltura de um Karnal, nem de um Clóvis. Na verdade, eu estudo o processo de coaching e recebi o convite do Sr. Natal para falar um pouco do processo. Eu peço desculpas para vocês se caso não tive a melhor das apresentações. Não é fácil falar para um grupo de profissionais, principalmente sabendo que são profissionais gabaritados como vocês, empresários, vice-presidentes, presidentes, diretores, gerentes, enfim. Independente do cargo que vocês exerçam, eu sei que vocês são seres pensantes e não é qualquer cara que vai chegar aqui na frente e vai falar alguma coisa que vocês vão absorver porque o cara está com o microfone e achar que ele tem a razão. Então, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. Espero do fundo do meu coração que hoje vocês saiam daqui com 0,00001% a mais de conhecimento em relação ao processo de coaching. E desejo do fundo do meu coração todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês consigam, que hoje à tarde seja especial,
e que vocês consigam atingir o objetivo de vocês, sejam eles qual for. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.